Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver. Vamos hoje falar sobre o capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós acabamos de ouvir o nosso irmão José Dória fazer a leitura. Esse capítulo, Jesus traz para a gente todos os tipos de se praticar a caridade. E hoje seria uma outra irmã. Vocês devem ter visto na rede social um outro nome, a princípio, que ia fazer a palestra. Mas por motivo de doença, ela me pediu cedo. E aí eu falei para o meu esposo, eu vou ter que fazer a palestra. Ele falou, vê se fala sobre uma coisa diferente. Aí eu falei, vou ver o que tem aqui de diferente para eu falar. Aí fui olhar lá nos meus apontamentos, falar sobre a caridade. Eu falei, vai ser diferente. Vamos falar sobre a caridade de uma forma diferente, porque vamos falar dos infortúnios ocultos. E caridade, todos nós necessitamos de fazer e todos nós necessitamos também que alguém, em algum momento, nos faça. E porque também a caridade e a prece são os únicos caminhos que nos levam a Deus. É a nossa conexão, é a nossa maneira de elevação, é através da prece, onde a gente conversa com o Pai, a gente faz as nossas rogativas, a gente agradece também, né? Mas a gente pede mais até. E através da caridade, do bem que a gente pratica, do que a gente faz ao outro. Fora isso, não existe caminho, não existe elevação. E também porque a caridade é a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação, como nos afirmou o apóstolo Paulo, está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, né? O apóstolo Paulo traz para a gente que fora da caridade não há salvação. Então é por isso que a gente precisa tanto falar sobre caridade. Então hoje vamos aqui refletir um pouco sobre a esmola, que é uma forma de caridade, mas vamos refletir também sobre os infortúnios ocultos. E nesse tema, fora da caridade não há salvação, Paulo acrescenta assim: encerram-se o destino dos homens, nesse estandarte eles viverão em paz na terra. Né? Encerram o destino dos homens na terra e no céu. Né? Sobre esse estandarte, eles viverão em paz na terra. Ou seja, quando a gente for caridoso, na acepção geral da palavra, ou da ação, a gente vai viver em paz. Por quê? Porque se o outro me faz uma ofensa, eu o perdoo. Então eu estou sendo caridoso para com ele. E ali vai parar a nossa intriga. Né? É por isso que a gente vai conquistar a paz. É porque a gente, sendo caridoso, ninguém vai precisar nos importunar pedindo alguma coisa. A gente vai se antecipar. Vai ter olhos de ver a necessidade do irmão e se antecipar. Então, a gente vai ficar em paz, consciência tranquila, que ajudou, que socorreu. Né? E no céu, porque aqueles que a houverem praticado encontrarão a graça diante do Senhor. Né? Ou seja, no mundo espiritual, ao deixarmos aqui o nosso envoltório físico, nós vamos encontrar também essa paz. Então, a gente vai hoje trazer especificamente um tipo de caridade que a gente precisa despertar. Porque é muito comum, nos diz aqui Kardec, no item 4, que nos desastres, nas grandes calamidades, isso desperta na gente uma caridade, uma comoção muito grande. Né? A gente quer ajudar, a maioria de nós ajuda, dá um pouco do que tem,
em casa roupas, agasalhos, cobertores, faz pix, que está na moda, e a gente ajuda. Mas quando não tem nenhuma calamidade, deixa de existir esses irmãos necessitados? Não. Os infortúnios ocultos, eles estão, como a palavra já está dizendo, oculto. E a gente precisa se antecipar e ir à procura de onde eles estão e fazer alguma coisa. Não esperar que o irmão precise estender a mão para pedir uma esmola. Tá? E aí a gente vai ler aqui o que o Livro dos Espíritos nos diz sobre a esmola, na questão 888, uma questão fácil da gente guardar. Né? Kardec pergunta aos espíritos, que se deve pensar da esmola? Aí a resposta dos espíritos, condenando-se a pedir a esmola, o homem se degrada física e moralmente. Ou seja, é uma humilhação. Né? É uma humilhação. Embrutece-se. Quantos irmãos a gente não vê que para pedir uma esmola, ele faz uso de uma bengala que nem tem necessidade, né? Forjando alguma coisa. Né? Muitos até colocam trapos, roupas muito já desgastada, para poder parecer mais necessitado do que o que já é. Isso ele se degradar moralmente. Né? É forjar uma coisa que, tudo bem, a situação dele está difícil, mas não é aquele extremo. E a gente que está provocando ele fazer aquilo, porque se não for dessa forma, a gente vai olhar com outros olhos. Se alguém for pedir uma esmola no sinal, arrumadinho, tal, como às vezes a gente vê alguns, porque isso é da pessoa, né? O cuidado com o corpo. Então ele ganha uma roupa e ele vai com aquela roupa como se fosse, né, para um evento. Mas aí a gente olha e diz, poxa vida, está com a roupa melhor do que a minha? A gente faz logo o julgamento. Então é por isso que aqueles que precisam pedir a esmola, acabam se degradando moralmente, forjando uma situação pior do que a que realmente encontram. Forjam feridas, ou ficam com as feridas mesmo que possuem, expostas, para poder provocar em nós uma comoção, um sentimento maior, e a gente dá os trocados. Né? Então, nessa questão do Livro dos Espíritos, ela trata disso. Mas a maneira, porque é habitualmente dada. Né? E às vezes a gente ainda dá a esmola de qualquer jeito. Joga, não entrega na mão porque você não quer contato com o pedinte. Né? Ele está mal vestido. Gente, e eu tenho experiências, não minha, mas de outras pessoas que já passaram por situação bem difícil diante disso. De estar em frente a um comércio, né? Um comércio de alimentos, e uma pessoa, uma mendiga, se aproximar dela, né? Aí ela é espírita, né? Não correu, ficou ali. O que você quer, minha irmã? Ela, eu quero alguma coisa para comer. Aí ela imediatamente foi, comprou o lanche, comprou o refrigerante e entregou nas mãos da pessoa. Ela pensou que estava se livrando da situação, né? Ela fez isso rápido para se livrar da situação. Depois de ter feito tudo isso, a pedinte olhou para ela e falou, agora eu quero um abraço. Ela falou, olha, foi a maior lição que eu tive, que eu recebi na minha vida. Como eu tive que dar um abraço e um beijo naquela pessoa, era um abraço e um beijo, não era abraço só não, era um abraço e um beijo, naquela pessoa que estava mal vestida, mal cheirosa. Né? Então é isso. Então uma das coisas aqui no Evangelho que Kardec expõe é para que a gente sempre dê a esmola junto com palavras consoladoras. Né? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Você pode até nem dar nada, só essas palavras já modifica a psicosfera daquele irmão que está em sofrimento. E a sua também. Né? Então, é a maneira que a gente dá
a esmola, né? Então, como que a gente vai praticar essa caridade, os infortúnios ocultos? A gente tem que ir em busca do miserável, né? E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem um exemplo de uma irmã que era uma dama da sociedade, muito bela, muito rica, mas que ela saía da sua mansão, do seu castelo, né? E ela ia à procura. Toda semana ela se deslocava na sua carruagem e para uma comunidade, né? O que aqui a gente chama de comunidade, mas lá aqui no Evangelho, ele dá o nome de Água Furtada, que é uma morada simples, né? Um lugar de morada simples. Ela ia até essa comunidade, como a gente conhece aqui, e ia ajudar uma mãe com seus filhinhos pequenos. Essa mãe, ela estava sozinha, porque o seu marido estava sofrendo de uma enfermidade já há muito tempo e estava internado. E, portanto, sem o sustento da família. Não tinha o sustento para essas crianças. Então, essa dama da sociedade, ela levava tudo de bem material ali na sua carruagem. Todo o alimento que poderia suprir a necessidade daquela família por um tempo. Mas ela ia e não sumia, não. Porque às vezes a gente dá uma vez e some, desaparece. Né? Como se a fome fosse só uma única vez, no Natal, por exemplo. Né? No Natal a gente dá sempre cesta básica. E depois, e o resto do ano? Né? São 12 meses. E a pessoa precisa comer todos os meses, todos os dias. Ela então levava também a sua filha pequena. Essa dama levava a sua filha para já colocar aquela criança na prática, no caminho, aprender a fazer a caridade. A gente precisa ensinar as coisas boas para os nossos filhos, porque eles vão aprender principalmente pelo nosso exemplo. E tem uma coisa a mais, essa senhora, essa dama, ela não permitia que todo aquele material que ela estava levando para doação, que a filha dela se apossasse disso. Ela falava, você nada tem, nada fez, você precisa dar algo de seu. Então a caridade é quando a gente doa algo da gente. Ou algo do que a gente tem, em se tratando de material, ou algo do que a gente é, que é mais difícil ainda, mas não vamos entrar nesse assunto hoje. Né? E ela sempre tinha palavras consoladoras. Ela levava material escolar para essas crianças. Levava material escolar. Não lhes perguntava nem a sua crença, ela não perguntava a crença, nem sua opinião. Não perguntava, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Então todos merecem receber a caridade. Terminada a sua visita àquela família, ela dizia, comecei bem o dia. Ela se identificava? Não. Ninguém sabia onde essa dama morava, onde ela morava, o que ela fazia. Mas todos a reconheciam como um anjo consolador. Todos daquela comunidade a reconheciam como anjo consolador. E ela, durante a noite, ela recebia muitas vibrações amorosas através das preces de gratidão das pessoas dessa comunidade a que ela ajudava. Eram judeus, católicos, protestantes, todos os bendiziam, independente de religião. Muitas vezes a gente se prende a ajudar somente aqueles irmãos que são da nossa religião, da nossa crença. Não é o caso de nós espíritas, nós até que já fazemos essa lição direitinho, né? Mas a gente ainda vê isso. Ah, só ajudo se for da minha religião, né? A gente ainda vê isso.
Ela não ia com roupa luxuosa para essa distribuição. Ela ia vestida de uma maneira simples, para não constranger aqueles que ali estavam para receber aquelas doações. Ela não ia com joias. Ela ia de maneira bem simples, né? E sempre ela falava que não precisava, se algum dia alguém a reconhecesse, que não precisava lhe agradecer, nem lhe apontar pela doação que fez, né? Ela queria ficar sempre no anonimato. Essa senhora era espírita? Não, ela não era espírita. O que isso importa? Importa se a gente é espírita para fazer caridade? Nós precisamos fazer porque a gente sabe, a gente tem consciência, né, que fora da caridade não há salvação. Mas isso não importa. A gente vê muitas outras pessoas que não são espíritas e que são caridosas. Tem pessoas até que são ateias, né, e são caridosas. A gente teve um grande movimento, né? Aquele primeiro movimento, não me lembro mais, mas já tem bastante tempo, do Betinho, né? Que era o Natal Sem Fome, que movimentou muito o nosso país e ele não acreditava em Deus, né? Ele dizia que não acreditava em Deus, mas isso não importa, ele fazia o bem. Você acha que um espírito desse, ele não foi bastante amparado ao desencarnar? Com certeza. Com certeza ele foi bastante desamparado, ele foi bastante amparado. Então, meus irmãos, a gente vai ver, ela sempre pedia, né? Silêncio, quando alguém tentava apontá-la na rua, olha, aquela senhora, ela falava, silêncio, pede-lhe a dama, não digas nada a ninguém. E assim, não era assim que o Mestre Jesus falava? Quando ele fazia as curas? Ele falava, vá e não digas para ninguém, né? Ele nunca atribuía a ele próprio aqueles méritos. Ele sempre falava, a tua fé te curou. Vai e mostra para o sacerdote, né, que você está curado. Porque ele queria despertar naqueles homens daquela época, ainda muito endurecidos, a fé, a esperança e a caridade que a gente pode fazer com as nossas boas vibrações. Nessa questão de fé, a maioria de nós tem energia suficiente para trabalhar, porque a mesma energia que seca uma pimenteira que está na sua casa, quando alguém chega e ao sair a planta morre, é a mesma energia capaz de curar. É só a gente canalizar para o bem, buscar os bons sentimentos, as boas vibrações, né? E essa dama, a gente aqui nesse livro, O Céu e o Inferno, esse meu é grande, essa edição, né? Porque eu já procuro as letras maiores, porque estou começando a não enxergar muito bem. A gente tem notícia aqui no Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 2, que é a Condessa Paula. Ela está nos Espíritos Felizes. Esse livro aqui é um dos livros do Pentateuco kardeciano, né? Pouco estudado nas casas espíritas, pouco lido pelos espíritos, mas ele é um livro muito bom. Tem muitos relatos importantes de espíritos das mais diversas estado evolutivo, do mais diverso estado evolutivo que se encontra o espírito. Felizes, dos medianos, dos sofredores, dos suicidas, né? E não são casos apenas para a gente ler e, poxa, interessante essa história, não. São casos para a gente ler e meditar e não incorrer naqueles mesmos equívocos que aqueles irmãos incorreram, né? É para a gente não trilhar pelo mesmo caminho, senão vai acontecer com a gente. Não é uma receita de bolo, mas pode acontecer algo similar. Então, aqui na Condessa Paula, ela está nos Espíritos Felizes. Olha o que diz sobre ela, rapidinho.
Era uma mulher jovem, bela, rica, de nascimento ilustre, segundo o mundo. E, além disso, um modelo completo de todas as qualidades do coração e do espírito. Ela morreu aos 36 anos, jovem, né? Lá para o século XIX, XVIII, era muito comum essas mortes prematuras. Né? Em 1851, ela morreu em 1851, então século XIX mesmo, não é isso? É, 19. Era uma dessas pessoas das quais a oração fúnebre se resume nestas palavras em todas as bocas. Por que Deus retira tais pessoas tão cedo da terra? Felizes aqueles que assim fazem abençoar a sua memória. Quer dizer, aquela pessoa que parte e deixa saudade no coração das pessoas, né? Onde todos comentam, poxa, mas era uma pessoa tão boa, me ajudou nisso. Não ajudou a mim não, mas eu sei de pessoas que ela conseguiu ajudar, que ela fazia o bem. Gente, e fazer o bem a gente pode fazer em qualquer situação. Tá? Não precisa ser só na distribuição da quentinha, na rua. Não precisa. Tá? Caridade a gente faz na nossa casa, a gente faz em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer profissão que a gente exerça. A gente pode colocar a nossa caridade. Hoje eu estava num lugar público, o meu marido fazia fisioterapia, e aí um jovem trabalhando, né, atendente, atendeu uma pessoa, uma senhora, e depois ele falou, né, vai com Deus, tomara que seu tratamento dê certo, né, que a senhora fique boa. Proferiu assim palavras que a gente não costuma ver as pessoas desejando. Aí a senhora levantou, aí a colega do lado falou assim, nossa, mas ele está bonzinho, não sei o quê. Ele falou, minha mãe me ensinou a ser um garoto educado. Aí eu falei, isso mesmo, a bondade a gente precisa treinar. Da mesma maneira que a gente treina outras coisas na vida, a gente precisa treinar a bondade. E é assim. No começo a gente vai dizendo de uma forma premeditada, ensaiada. Depois aquilo já está saindo automaticamente. E a gente sabe, né, que tudo que a gente manda para o universo, para o outro, a gente recebe de volta. Né? Então, se eu te desejo bem, eu vou receber o bem. Eu posso não receber daquela pessoa que eu estou desejando, mas em outro, e vai me desejar o bem, por outro motivo. Tá? Então, é isso. Aí, continuando aqui com a Condessa Paula, era boa, suave, indulgente, com todas as pessoas. Ó, boa, suave, indulgente, com todas as pessoas. Estava sempre pronta para desculpar ou abrandar o mal, em lugar de agravá-lo. Olha aí uma coisa, uma boa caridade da gente fazer. Abrandar o mal, ao invés de agravá-lo. Né? Jogar aquela gasolina numa chaminha que está quase ali apagando, aí a gente vai lá e joga um pouco de gasolina, né? E volta a servir. Sem desdém nem arrogância, ela tratava seus inferiores com uma benevolência em que nada havia de baixa familiaridade, e sem lhes ostentar áreas de superioridade ou de uma proteção humilhante. Né? Quer dizer, ela não fazia aquilo para humilhar ninguém. Como às vezes a gente, olha, eu estou te dando, né? Mas vê se você procura outra pessoa para pedir de outra vez, vai procurar um trabalho, né? E às vezes a gente não sabe a história daquele irmão. Às vezes ele está ali para não trabalhar nunca. Por quê? Porque o aprendizado dele nessa encarnação é exatamente estar necessitando da caridade do outro. É a forma. Pode ter vivido outras existências de muita arrogância, muita fartura, né? E nada fez. Então agora ele acaba passando por aquela situação, a princípio humilhante, que é para ele aprender, de certa forma. É um aprendizado para ele. Então a pessoa vai ficar a vida inteira, aquela encarnação inteira, naquela situação. Muitos não saem daquilo. O progresso dele consiste naquilo ali, é o progresso moral. Né? Aí, continuando aqui com as características da Condessa Paula, uma outra coisa. Para os seus empregados, né?
ela nunca atrasou um salário. Olha, nunca atrasou um salário. São coisas que é obrigação, né? É nosso dever. Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? E depois, a ideia de que qualquer um deles pudesse sofrer pela falta de um pagamento, por sua culpa, traria remorsos à sua consciência. Então ela queria sair daqui sem remorso, como saiu. Sua beneficência era inesgotável, mas não se tratava dessa beneficência oficial que se mostra diante de todo mundo. Nela, a caridade era a do coração e não a da ostentação. Sabia principalmente descobrir esses infortúnios ocultos, que são os mais dolorosos, e que socorria com a delicadeza que reergue o moral em lugar de rebaixá-lo. Então, uma mãe, por exemplo, nesse caso, que cita no Evangelho, com tantos filhos, ela tem dificuldade até de ir para o sinal, pedir esmola. Como é que ela vai com tanta criança? Né? E é uma coisa que comove a gente, que, sei lá, eu sinto muito quando eu vejo na nossa cidade ainda essas situações da pessoa estar no sinal com uma, duas crianças, três, porque a gente sabe que aquelas crianças não vão ter um futuro. E se tiver, vai ter uma recordação que vai me arrastar para o resto da vida. Na minha infância, eu ia para o sinal com os meus pais pedir esmola. Eu fico super feliz quando eu começo a passar em determinado lugar que ficava alguém assim, e eu não os vejo mais. Eu sei que, de alguma forma, eles foram socorridos, né? Mudaram aquela situação. Ela é o movimento, é a vida, é a atividade. As ocupações, ainda que isentas de fadiga, trazem uma incessante variedade de aspectos e de emoções pelos mil incidentes que a semeiam. Cada um tem a sua missão a cumprir, seus protegidos para ajudar, amigos da terra para visitar, mecanismos da natureza para dirigir, almas sofredoras para consolar. Vamos, ouvimos, não de uma rua a outra, mas de um mundo ao outro. Né? Então, essas situações muitas vezes nos acompanham de um mundo a outro, e a gente tem compromisso com aquele. Né? Todos nós sabemos que temos um anjo guardião, um guia espiritual, que nos ajuda e que nos protege. Né? E nós também somos espíritos que muitas vezes já estamos em condições de ajudar outros. Né? Às vezes por um tempo, às vezes a gente ajuda, depois a pessoa melhora e cria asas e vai embora, mas ajudamos. E ela diz aqui, nesse momento, a Terra é o nosso grande motivo de preocupação. Quer dizer, ela aponta uma preocupação com a Terra. A Terra deve ser regenerada em um determinado tempo. É preciso que os desígnios da providência se realizem. É por isso que cada um está no trabalho. Uma importante missão me foi confiada e me esforço para desempenhá-lo o melhor possível. Né? Então a gente já sabe que essa foi a Condessa Paula, essa dama que aparece aqui no Evangelho, né? Que Kardec coloca no Evangelho. E agora nós vamos ver também o pensamento de Emmanuel sobre a esmola. O que diz Emmanuel, né? No livro aqui, no livro Consolador. Eu gosto muito de Emmanuel. Eu consigo, assim, aprender um pouquinho com ele. Emmanuel, foi perguntado a Emmanuel, né? Chico pergunta a Emmanuel, na lição, na questão 256 do livro Consolador. Como interpretar a esmola material? Aí eu vou só ver aqui uns apontamentos. A esmola material, porém, é o índice da ausência de espiritualização nas características sociais que a fomentam. Então, a esmola é um problema nosso, um problema da sociedade. Por isso mesmo, por não buscarmos os infortúnios ocultos.
né? Por não irmos até aquele que está necessitado. E aqui, mais embaixo, Emmanuel responde: e o cristão sincero, depois de conquistar os elementos da educação evangélica, não necessita materializar a ideia da rogativa da esmola material, compreendendo que, esperando ou sofrendo, agindo ou lutando, nos esforços da ação e do bem, há de receber sempre de acordo com as suas obras e de conformidade com a promessa do Cristo. Então, meus irmãos, a gente precisa sair do nosso comodismo, né? A gente precisa ir buscar esses irmãos que estão necessitados. E digo mais uma coisa, viu? A princípio, é mais a necessidade material também. Mas tem muita gente que não tem a necessidade material, mas que também passa, né, pela necessidade de que sejamos caridosos. E esses são mais difíceis ainda da gente descobrir. Está no nosso condomínio, está no nosso trabalho. São pessoas que precisam do nosso auxílio de uma outra forma. Não o auxílio de uma cesta básica, o auxílio de uma quentinha, de um almoço, de uma roupa. Não é isso, mas eles precisam de quê? Da nossa atenção, dos nossos ouvidos, de conversar, né? De conversar. As pessoas hoje vivem sem ter com quem conversar, porque as redes sociais, aquela conversa que a gente tinha, né? Com os amigos, de um visitar o outro, até em casa mesmo, com a família, hoje a gente acaba não conversando, a gente fica só na rede social. E por ali a gente manda um recado e olha a resposta do outro, e a gente não conversa, então a gente não percebe que o outro, que tudo o que mais está precisando é de alguém que o escute. Tem pessoas que vão ao psicólogo, vão ao médico, só para ter alguém para conversar, para desabafar, para contar até das suas alegrias, muitas vezes, mas muito mais para contar das suas tristezas. E nós, muitas vezes, estamos aí bugados e estamos trancados dentro do nosso eu. Né? Então, meus irmãos, é isso o que eu queria trazer para vocês, né? Sobre os infortúnios ocultos. Eles existem. E se a gente não é capaz de descobrir por si só, tem muitas instituições de caridade fazendo isso, principalmente aqui na nossa cidade. Graças a Deus, Aracaju é uma cidade muito rica nesse sentido, de instituição de caridade. Tem muitas, porque eu morei 40 anos no Rio de Janeiro e a gente não via tanta instituição assim para ajudar. Aqui a gente vemos instituição espírita, a gente vê católica, igreja evangélica ajudando, a gente vê outras que não têm nenhuma denominação, mas que também estão imbuídas do mesmo sentimento de ajudar. Então, se a gente não consegue identificar essa maneira, né, de descobrir os infortúnios ocultos, vamos até uma instituição dessa. E lá a gente consegue ser admitido para poder trabalhar, admitido sem salário, viu? Sem salário, é trabalho para Jesus, é 0800, né? Para a gente trabalhar. E a nossa visão de mundo, muitas vezes, modifica. Porque só a gente vendo de perto pessoas que a gente quer dar um alimento, mas ela não tem a vasilha para pegar a sopa, a gente tem que providenciar. Ela quer uma bolsa plástica para levar para casa, mas ela também não tem a bolsa plástica, a gente tem que providenciar. Aí a gente pensa assim, meu Deus, mas será possível? Não tem um saco plástico? Lá em casa tem tanto, né? Tem tanto saco, tanta bolsa plástica, né? Do mercado. Mas claro, a gente vai ao mercado, a gente vai à feira, a gente faz compras. E essas pessoas não fazem, então elas não têm, né? Não tem nada disso. Então, isso é que a gente precisa ver e despertar. No começo a gente vai, depois a gente, se for disciplinado,
continua indo e vai, e depois a gente continua amando aquela tarefa, né? E se sente, quando a gente sai de lá, a gente percebe que não ajudamos. Nós é que fomos ajudados. Muita paz a todos.